O tema da ministração de hoje é tempo de paz em meio às guerras. Amém? Todos entenderam? Tempo de paz em meio às guerras. Está ali também atrás. E para trazer essa ministração, quero trazer um texto-chave que está no primeiro livro dos Reis, capítulo 5 e versículo 3. 1 Reis 5 e versículo 3. Glória a Deus. Vamos ler o texto. O texto diz assim: Bem sabes que o rei Davi, meu pai, aqui Salomão está dizendo, tá? Bem sabes que o rei Davi, meu pai, não pôde construir um templo em reverência a Yahvé, o nome do Senhor, seu Deus, por causa das muitas guerras que sempre o envolveram, até o dia em que Yahvé lhe pôs todos os seus inimigos sob os pés. Mas agora vivo um tempo em que o Yahvé me tem proporcionado paz em todas as fronteiras do meu reino. Eu não tenho inimigos e não há perigo de ataques. Vamos orar acerca da mensagem. Pai, eu clamo ao Senhor que nesta noite a Tua palavra seja ministrada. Espírito Santo, eu me recuso a pregar. Pregue nesta noite, fale aos nossos corações, que ao abrir dos meus lábios, ó Deus, possam sair palavras, ó Deus, que vão edificar, que vão, ó Deus, alimentar. Nós cremos no poder da Tua palavra, Senhor. Mais uma vez eu oro, ó Senhor, para que este ambiente, ó Deus, seja repleto pela Tua unção, pela Tua glória, ó Deus, em nome de Jesus. Acampa, Senhor, os Teus anjos aqui e cubra-nos com o Teu sangue. Que a nossa mente seja agora cativa a Cristo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, aqui nós vemos de forma muito clara a transição de um tempo de guerra para um tempo de paz, ou um pseudo tempo de paz. Eu vou explicar por quê. Então, nesta noite, eu quero falar como nós vamos vencer as tribulações deste mundo, estando vivendo ou pertencendo a este tempo de paz. Eu quero dizer que o que Salomão disse aqui, nós devemos dizer, porque eu e você, nós vivemos um tempo de paz. Não é um tempo de guerra, é um tempo de paz. E esse texto traz para nós essa transição, ou os dois lados, da guerra e da paz. Da guerra representada pelo rei Davi, e o tempo de paz, representando aqui pelo rei Salomão. Davi, ele vence todos os inimigos. Ele, como o texto disse, havia muito sangue nas mãos de Davi, porque ele teve muita guerra. E por ele ter feito tudo o que ele fez, ficou fácil para Salomão. E aí Salomão viveu um tempo de paz. Mas Davi, nós temos uns fatores históricos, irmãos, acerca do rei Davi, que vai nos demonstrar como esse homem viveu guerras na vida dele. O homem que viveu guerra. Esse homem, ele esteve debaixo de guerra o tempo todo.
E quando nós olhamos para a nossa vida, nós temos que avaliar: será que a minha vida tem muita guerra? Como que está a minha e a sua vida em termos de guerra e de paz? O que tem sido uma constante na nossa vida? Tempo de guerra, de aflição ou um tempo de paz? E eu enumerei aqui alguns pontos que vai falar acerca desse estilo de vida do rei Davi. Davi, ele tinha guerra na casa do seu pai, conflitos com seus irmãos e até mesmo com seus pais. Dá uma margem para a gente afirmar isso. Ele sofreu, ele teve que entrar em guerra com animais selvagens. Ele deu o exemplo de urso e de leão. Já imaginou isso? Você tem que enfrentar um urso e um leão. Esse homem, para ele ser promovido ou ter um pouco de reconhecimento, ele precisou vencer uma grande batalha, um grande gigante. Nós conhecemos a história. Para casar com Mical, ele teve que vencer outra guerra, o homem que teve em guerra. 200 filisteus. Isso porque o próprio gigante já conferia a ele esse direito, mas ele foi lá, cortou os prepúcios de 200 filisteus. Teve guerra com demônios que atormentavam o rei Saul. Teve guerra com o rei Saul e com o seu exército, o exército do rei Saul. Foi trazer a arca para Jerusalém de volta, mas luta na própria casa com Mical. Uzá morre, meu Deus, que luta. Guerra contra as nações que habitavam em Canaã. Ele começou a conquistar tudo aquilo que Deus prometeu para Abraão, para Moisés, quando tira o povo do Egito. Josué começou ali as batalhas em Jericó, em Ai, mas quem teve que terminar o serviço e sair guerreando com todo mundo? Davi. Ele teve guerras, eu acho que aqui foram as maiores guerras internas, na sua casa, dentro do palácio, com seus filhos. Um deles, Amnon, abusa sexualmente de Tamar, sua filha. Você imagina que luta que é essa? Que luta, que aflição. E depois Absalão vai lá e se vinga e mata o filho. Imagina a situação de conflito, de guerra. Depois Absalão sai fugir de Jerusalém. Quando ele volta, ele faz uma conspiração contra a autoridade de Davi, mais uma guerra. E agora, assim como Saul, teve um outro exército, um fogo amigo, perseguindo Davi. E Absalão acaba sendo morto pelas mãos do exército de Davi, representando ali pelo Joabe, comandante do seu exército. Bom, passou o tempo, Adonias, outro filho de Davi, monta outra conspiração com o apoio de Joabe agora e Abiatar, o sumo sacerdote. Olha quanta guerra esse homem viveu. Passou o tempo e agora quem mandou matar Adonias? O outro filho de Davi, Salomão. Fala assim: meu Deus. Sem falar as lutas consequentes do pecado, de adultério de Davi. Esse homem, ele montou um exército, e os valentes de Davi, os 30 valentes de Davi,
Posso dizer acerca de 3 deles. Eleazar, um deles, em uma situação, ele lutou tanto em uma batalha, que a espada ficou grudada em sua mão, ele não conseguia soltar a espada. Guerra. A alma de Davi vivia em guerra. Pensa em um homem que vivia em conflitos interiores, batalhas. Imagina o coração deste homem. E eu consigo imaginar, quando eu olho, eu vou citar 4 salmos, que nos traz a dimensão da aflição deste homem. Salmo 59, versículo 1. Se você não quiser abrir, eu vou ler aqui rapidamente, só para nós construirmos aqui uma introdução para a mensagem. Olha o que o texto diz, ele escrevendo: ó Deus, livra-me dos meus inimigos, protege-me dos meus agressores, livra-me dos malfeitores, salva-me dos homens sanguinários. Ei-los em emboscadas para tirar a minha vida, poderosos me espreitam, sem transgressão alguma da minha parte. Ó Senhor, mesmo que não pesem sobre mim iniquidade, eles se apressam em preparar-se para me agredir. Observa o que acontece e intervém em meu auxílio. Ó Eterno, Senhor dos exércitos, Deus de Israel, vem e julga o procedimento de todas as nações. Não tenhas misericórdia desses traidores perversos. Eles voltam ao cair da tarde, rosnando como cães, rodam a cidade. Irmãos, imagina a pressão que esse homem passou. Vê como de suas bocas provém ameaças mortais, palavras cortantes como espadas estão em seus lábios. Há alguém que nos ouça? Irmãos, quando eu estava na escola, alguém chegava para mim e falava assim, ó, fica esperto na saída. Isso já acabava comigo. Eu pulava o muro do fundo da escola. Esse tipo de ameaça já me desestruturava todo. Eu nunca fui. Sempre fui aquela pessoa medrosa, irmãos. Eu fico imaginando Davi aqui, em meio a essa situação. Mais um salmo, no Salmo 69 agora, ele diz assim: ó Deus, salva-me, porquanto as águas chegaram até o meu pescoço. Nas profundezas lamacentas estou afundando, não tenho como firmar meus pés. Cheguei às águas profundas e a forte correnteza me arrasta. Ele se sentia como se ele estivesse afogando, perdendo o ar. Eu já vivenciei momentos em que eu senti isso. Guerra. Parecia que tinha alguma coisa te sufocando. Você perde o chão. De tanto clamar por socorro, ressecou-se minha garganta, se embaçaram meus olhos e se fatigou sobremaneira o meu corpo, enquanto aguardo pelo auxílio do meu Deus. São mais numerosos que os cabelos da minha cabeça, os que me odeiam sem causa. Poderosos são os que me querem aniquilar, são injustos meus inimigos. O que roubei, como rei de restituir? Conheces, ó Deus, meus desatinos, e o quanto fui insensato. As minhas culpas não te são encobertas. Salmo 116, 3. Os laços da morte me envolveram, e surpreendido pelas tribulações do inferno, encontrava-me em profunda angústia e tristeza. Olha, uma alma em guerra. Invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, liberta-me. Salmo 142, 1. Em alta voz clamo ao Senhor. Em alta voz suplico ao Senhor.
as suas misericórdias, derramo diante dele a minha queixa, a ele apresento a minha angústia, quando esmurece em mim meu espírito, tu conheces o caminho que devo seguir, na vereda que percorro, ocultaram uma armadilha para mim, e assim vai por diante. Posto isso, irmãos, nós chegamos à sucessão do rei Davi, e aí surge o seu filho, como o texto que nós lemos, o rei Salomão, para que cumprisse o tempo de paz. Repita comigo: tempo de paz. Mais uma vez, olha o texto que nós lemos, Salomão dizendo: mas agora vivo um tempo em que Yahvé me tem proporcionado paz. Amém? Agora, para constatar essa responsabilidade de trazer paz como descendente de Davi, eu quero ler também o primeiro livro das Crônicas dos Reis, 22 e verso 7. Glória a Deus. Diz assim: e Davi disse a seu filho, Salomão, meu filho amado, planejei construir uma casa em homenagem a Yahvé, o nome do Senhor, meu Deus. Contudo, a palavra do Senhor veio a mim advertindo-me. E o que Deus disse para Davi? Derramaste muito sangue e fizeste grandes guerras, não construirás um templo ao meu nome, porquanto fostes violento demais e derramastes muito sangue humano na terra diante da minha presença. Entretanto, tu gerarás um filho que será homem pacífico, e eu lhe darei paz diante de todos os seus inimigos ao redor. Portanto, o seu nome será derivado de Shalom, de paz. Salomão deriva de Shalom. O significado do nome Salomão é paz. E eu darei paz, descanso e segurança a Israel durante o reinado dele. E nós vivemos tempos de guerra. Quando nós olhamos na nossa janela da igreja para o mundo, nós vemos que o mundo está um caos. Olha essa situação de incêndio, irmãos. Que loucura que está isso. Enfermidade, pandemias, crise hídrica, crise financeira. Para onde que vai parar? Olha o caos, olha o nível de guerra que está no mundo. O nível de maldade, o nível de ruindade. E nós precisamos entender que nós precisamos transicionar e entrar em um tempo de paz. Salomão, ele não cumpriu com essa responsabilidade, ele não poderia, porque houve pecado, ele falhou com Deus, ele fez no final da sua vida, ou por último, aquilo que desagradava a Deus, e ele não manteve essa paz. Certa vez Davi, ele teve um vislumbre desta paz. Até entra aí os 3 valentes de Davi. Ele disse assim: quem me dera beber da água do poço de Belém. E os valentes vai lá, rompe o exército dos filisteus, pega essa água, traz para ele, mas ali foi um vislumbre da graça. Quem me dera. E nós temos essa água. Salomão resolveu esse problema. Salomão não é a nossa paz, mas veja comigo o que diz o profeta Isaías um pouco tempo depois, no capítulo 9, no versículo 2. Isaías, capítulo 9 e versículo 2.
Diz assim: o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na terra da sombra da morte, resplandeceu a luz. Multiplicaste o povo, deste-lhes grande alegria. Eles alegraram-se na tua presença, como se alegram os ceifadores na ceifa, como se regozijam os que repartem os despojos de guerra, porque o jugo que pesava sobre eles, a canga posta sobre seus ombros, o bastão e a vara de castigo do seu opressor, tu o despedaçaste com o dia da derrota de Midian. Em verdade, toda a bota de guerreiro usada no combate e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Afinal, o menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Conselheiro Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Sar Shalom, Príncipe da Paz. Ele será descendente de quem? Do rei Davi. O seu poder como rei se multiplicar sobremaneira, e haverá plena paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a verdade e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo, o Senhor dos exércitos, fará com que tudo isso se realize. O descendente de Davi, que resolveu o problema de todas as guerras, foi o Senhor Jesus. Ele é o príncipe da paz. Por isso que hoje nós podemos declarar, como Salomão declarou: mas agora vivo um tempo em que Yahvé me tem proporcionado paz. Em todas as fronteiras, eu não tenho inimigos e não há perigo de ataques. Vivemos em um tempo de tantas tribulações, mas eu quero dizer, insisto, existe um tempo de paz para nós. Nós estamos vivendo um tempo de paz. Nós precisamos decidir qual o tempo que nós queremos. Nós não podemos mais compactuar com as guerras. Da mesma maneira que a luz de Cristo dissipa todas as trevas, a paz de Cristo dissipa todas as guerras. O Senhor é a nossa paz. Gideão aprendeu isso. Também vivia, coitado, numa guerra. 7 anos, os midianitas massacrando. E aí ele teve um encontro, sabe com quem? Com o Senhor da paz. O anjo do Senhor, o Deus invisível, se apareceu para ele de forma visível. E ele teve um encontro, e ali ele edifica um altar, e ele declara: o Senhor é a nossa paz. Nós precisamos declarar todos os dias: o Senhor é a nossa paz. Todos os dias. E eu quero explicar para você por que nós podemos ter paz. Pastor, como que funciona? Porque eu vivo em meio a tantas lutas, a tantas guerras, a tantos conflitos dentro de mim, tantas aflições. Como que eu posso ser contemporâneo de tudo isso e mesmo assim viver em um tempo de paz? E a explicação é: a paz que nós temos não é nossa, é uma paz de Cristo. A paz é um atributo de Cristo, que é comunicável a nós, ou transferível a nós. A paz é algo em Deus, que Ele transfere a nós. Existem atributos que nós não recebemos. Nós não tornamos onipotentes, oniscientes, onipresentes, imutáveis, infalíveis,
mas existem atributos que nós recebemos. Pela graça, o Senhor nos dá a paz. É isso que a Bíblia nos ensina. É um atributo de Deus que é dado a nós. Quem quer receber a paz do Senhor? Nós podemos, assim como nós recebemos amor, assim como nós recebemos bondade, assim como nós recebemos longanimidade de Deus, nós também vamos receber paz. A paz é algo que o Espírito Santo gera em nós. Nós precisamos crer e entender que nós podemos e devemos estar debaixo do jugo de Cristo. Materializarmos esse tempo de paz. Cessar todas as guerras e decidir viver em paz e receber. Vamos, curva a sua cabeça por algum tempo, alguns segundos. Vamos pedir para que o Espírito Santo gere em nós paz. Peça para que o Senhor gere em você, gere na sua casa, gere na sua família paz. Nós reconhecemos, Senhor, nós não conseguimos produzir paz, mas pela Tua graça nós pedimos, nós cremos. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Nós precisamos da Tua paz, nós precisamos ser semelhantes ao Senhor e receber a Tua paz. Em nome de Jesus, cessa, Senhor, todas as guerras, todas as aflições, os conflitos. Tira, Senhor, todas as almas aqui das trincheiras de guerra, Pai, em nome de Jesus. Estabeleça, Senhor, a Tua paz. Como nós precisamos, em tempo de tantas aflições, viver com a Tua paz, experimentar a Tua paz. A Tua palavra diz em Gálatas 5, que quando nós andamos pelo Espírito e somos guiados pelo Espírito Santo, nós recebemos algo precioso, o fruto do Espírito. Gera em nós o fruto. E esse fruto, ele é amor, ele é alegria, ele é paciência, ele é benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Mas também esse fruto é paz. É nós declararmos paz, levantarmos uma bandeira de paz. Eu quero levantar uma bandeira de paz, declarar paz na minha casa, paz na minha vida, declarar para a minha alma paz. Fique em paz, receba a paz do Senhor, seja subjugado pela paz do Senhor, em nome de Jesus. Cremos, ó Pai, cremos na Tua paz, que cesse todas as guerras, em nome de Jesus. Nos dê a Tua paz. Não teremos paz sem sermos cheios do Espírito Santo em nós. Como nós precisamos do Espírito Santo, como nós precisamos de intimidade com o Espírito Santo, porque é só Ele que vai gerar. Nós não conseguimos produzir, a nossa paz não vai vir de pessoas, os nossos líderes não têm paz para nos dar, o mundo muito menos. Quem pode nos dar paz? É só Ele. Nós precisamos estar vulneráveis ao Espírito Santo. Ele vai nos dar paz. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, o Senhor Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. É a paz de quem?
de Jesus. E nós já recebemos essa paz. Não vou-la dou como o mundo a dá. Paz não é a ausência de conflito. Jesus estava em meio a uma tempestade, em paz, dormindo. Os discípulos não entenderam aquilo. Mas hoje eu e você, através do Espírito Santo, podemos constranger as pessoas com a paz do Senhor Jesus. Ele diz assim: não permitais que vosso coração se preocupe, nem vos deixe amedrontar. Essa paz tira o medo, tira toda preocupação. Um pouco mais à frente, no capítulo 16 e no verso 33, o Senhor Jesus disse: eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem, eu venci o mundo. Jesus, ele venceu todos os nossos inimigos. E por isso, nós vivemos um tempo de paz. E nós não somente recebemos essa paz, mas devemos também nos tornar pacificadores. Quando Jesus está no Monte das Oliveiras, no Sermão do Monte, ele fala acerca das bem-aventuranças. E não sei se você sabe, mas as bem-aventuranças são características de todo aquele que está dentro do reino de Deus. Portanto, não são características humanas. Não temos por nós mesmos. Essas características das bem-aventuranças são impressas no coração dos filhos. É o caráter de Cristo, ou seja, as características de Cristo sendo posta no nosso caráter. É o DNA do Senhor sendo impresso no nosso DNA. Eu preciso insistir, não é algo humano. Essa paz, ela só vem de uma maneira. Essas bem-aventuranças todas, se vocês lerem ali, vocês vão ver que as bem-aventuranças apontam para Jesus. Bem-aventurados somos nós que recebemos o caráter de Jesus. Tanto é que no final, Jesus diz para os seus discípulos assim, com uma naturalidade. Ele vira e fala assim, ó, sede vós perfeito, como meu Pai é. Já pensou isso? Você ser perfeito como Deus? Mas como que eu consigo? Pela graça, porque Ele compartilha comigo os atributos dEle. Essa perfeição fala da santificação. Nós precisamos entender. É ser pacificadores, agentes da paz. Aonde tem uma guerra, entrou um cristão, o que é que faz com a guerra? Acabou, porque veio um pacificador. Inimigos de contenda, irmão, cristão encrenqueiro, não tem paz. Você consegue discernir quando uma pessoa ela quer pacificar ou ela quer levantar uma situação. Por isso que como pacificadores nós temos que resolver todas as nossas questões e decretar paz. Quais são as áreas da nossa vida que nesta noite nós precisamos decretar paz, declarar a paz do Senhor? Eu cesso essa guerra. Provérbios 17, primeiro diz: melhor é um pedaço de pão seco, com paz e tranquilidade, do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. E 17:14 em Provérbios diz: começar uma discussão é como abrir uma brecha num dique. Por isso, resolva a questão
antes que suja a contenda. É uma decisão, é sermos pacificadores. Agora, será que nós estamos sendo bem-aventurados, pacificadores? Nós precisamos ser. Quando vier uma pessoa querendo gerar uma guerra com você, fala assim: irmão, vamos pacificar. Paz do Senhor. Nós não cumprimentamos assim? Paz do Senhor. Irmãos, paz. Vamos resolver essa questão. Nós temos que ser inimigo de contenda, irmãos. É decidir viver em paz. Romanos 12:16. Olha o que esse texto paulino vai dizer: vivei em concórdia entre vós, não sejais arrogantes, mas adotai um comportamento humilde para com todos. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Ninguém devolvei mal por mal. Procurarei corrediças diante de todas as pessoas. Olha só, empreendei todos os esforços para viver em paz com todos. Em algumas versões vai dizer: no que depender de vós, tende paz. Pastor, mas eu até tentei ter paz, mas esse irmão, essa irmãzinha, tirou minha paz. Não, irmãos, empreendei todos os seus recursos, todos os seus esforços. A pessoa vai estar ali empurrando para a guerra e você empurrando para a paz. Não, eu preciso pacificar. É um atributo do Senhor que o Espírito Santo gerou em mim. Em nome de Jesus, nós precisamos viver em paz. Nós não podemos aceitar uma mentira diabólica, que é: neste mundo será assim mesmo. Gente, aqui é só guerra, é só aflição. Irmãos, o Deus da paz está em você. O Espírito Santo nos dá paz. Nós temos orado pelos irmãos lá no Afeganistão. Aqueles irmãos, se eles tiverem intimidade com o Espírito Santo, eles vão estar em meio a uma guerra, mas eles vão estar em paz. Nós não vamos compreender, mas nós devemos estar em paz. E essa paz não tem a ver com o seu temperamento. Mas o colérico sanguíneo não. O colérico sanguíneo, ele vive mais em guerra. Irmãos, esquece isso. A paz do Senhor é para todos. Todos nós, pela graça. Nós nunca vamos merecer, irmãos. Quem merece paz do Senhor aqui? Ninguém merece. É pela graça. É crendo. Vocês já viram? Eu gosto muito de filme de policial, né? Guerra civil. A Fran ama, que é só tiro, e ela fica doida comigo. Mas você já parou para analisar veterano de guerra? A vida de um veterano de guerra. Quem aguenta, irmãos? É uma depressão, família destruída. Não é assim? Nós não podemos nos tornar veteranos de guerra. Nós fomos visitar um casal de pastores, muito mais velho que nós. Estava passando por uma situação, nós fomos lá para poder aconselhar e tentar ajudá-los. Irmãos, que situação! Situação terrível, a vida destruída. Veteranos de guerra. Filhos destruídos, família destruída. Nós precisamos decretar a paz do Senhor. É uma questão de decisão. Nós precisamos, em meio a tantas tribulações, decidir viver em paz. O segundo ponto, além da questão
Nós temos paz porque é de Cristo, não é uma paz nossa. E o segundo ponto, nós podemos sim ter paz em meio às guerras, porque nós recebemos pela fé. A paz é dele, mas nós recebemos pela fé. Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 4 e no versículo 4, ele diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, e novamente vos afirmo, alegrai-vos. Seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas. Breve voltará o Senhor. Não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplicas com ações de graça. Está vendo a importância da oração? Nós precisamos orar. E no verso 7, e a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Ultrapassa o quê? O nosso entendimento. Nós não vamos compreender, por isso que é pela fé. Quando eu não entendo, eu creio. Irmão, você acha que nós vamos entender? Peraí, como que eu vou viver em paz? Tendo uma circunstância que eu tenho. Porque nós somos peritos em fazer isso. A tentar dificultar aquilo que a Bíblia diz que é possível acontecer. Então nós olhamos para a circunstância e vemos tantas guerras. E nós pensamos, não, eu não consigo ter paz. E nós vamos acolhendo, recebendo as guerras que não são nossas. Irmãos, nós não vamos entender. É uma paz que nós não vamos compreender. Mas, pela fé, eu vou receber. Paulo diz aos Tessalonicenses: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo. O mesmo Deus de paz. O espírito, ele foi pacificado uma vez só, um só ato na justificação. A nossa alma, ela é pacificada de forma gradativa, através da santificação. E o corpo vai resolver na glorificação. Mas o que tem para hoje? A nossa alma. A nossa alma precisa ser o quê? Santificada pelo Deus de paz. Não adianta. Terapia. Não estou fazendo alusão ou pregando contra terapias. Mas a nossa paz vai vir do Senhor. Se precisar fazer uma terapia, faça. Mas creia que o Senhor vai te dar paz. Não vai vir de remédios. Remédio não vai nos dar paz. Remédio não vai resolver um problema de insônia por falta de paz. Porque a alma é inquieta. Porque a alma vive em guerra. Então não consegue dormir. E aí então vai lá e toma um remédio. Se for necessário, obedeça, toma um remédio. Mas creia que o Senhor, o Deus da paz, pode trazer paz para a sua alma. Não adianta colocar barulhinho de chuva e trovão. Esses dias a pastora acordou e está chovendo. Ela foi na janela, está chovendo. Eu falei, não, coloquei um barulhinho de chuva aqui para dormir. Saudade da terrinha, né? É bom. Quem gosta de dormir com barulho de chuva? Mas a nossa paz não vai vir dessas coisas. O Senhor, Ele quer nos dar paz. Ele tem para dar. Ele é o Deus da paz. É algo dele. Isso é maravilhoso.
O que rouba ou suprime a paz do cristão? Você já parou para pensar nisso? O que nos tira a paz? Em primeiro lugar, não poderia deixar de dizer, o pecado nos rouba a paz. Pensa comigo nos textos que nós lemos. O que aconteceu? Foi edificada uma fortaleza, uma cidade em um lugar estratégico, um lugar alto. Foi colocado uma muralha. Venceu todos os inimigos. E ali eles tiveram paz. Não havia possibilidade de ataque, Salomão disse. E Deus proporcionou um tempo de paz em função dessa proteção. Romanos 5, versículo 1, vai falar acerca desta proteção. E quando eu comecei a montar essa ministração, o primeiro texto que o Espírito Santo me trouxe foi esse texto de Romanos 5, versículo 1. E o texto diz assim: portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmados. E nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Mas não somente isso, como também nos gloriamos no quê? Nas tribulações. Porque aprendemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado vai produzir confiança, e a confiança não nos decepciona. Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele mesmo nos outorgou. No verso 10, ora, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais no presente, havendo sido feito amigos de Deus, seremos salvos por sua vida. A justificação garante essa paz e nos coloca em lugar seguro e coloca essa muralha e não há possibilidade de ataque. Mas o que o pecado faz? Abre uma brecha nessa muralha e aí começa a haver possibilidade de ataque. Quando nós nascemos de novo, nós nascemos protegidos contra nenhum ataque. Nós nascemos em meio a essa muralha no Senhor. O que cabe a nós? Cuidar dessa muralha. Por isso eu quero dizer que o pecado que nós toleramos define as guerras que nós vivemos. Muitas guerras que nós vivemos, nós só vivemos porque, na verdade, existem pecados sendo tolerados. Por isso a importância do arrependimento. Porque o arrependimento gera paz. O arrependimento cessa com guerras interiores. Quando nós decidimos mudar, quando nós deixamos pecados que toleramos, nós estamos estabelecendo novamente um lugar seguro para a paz. Muitas famílias vivem guerra porque toleram pecados. E aí não consegue ter paz, porque essa muralha segura perdeu a segurança, porque os pecados foram abrindo brechas e começaram a dar lugar ao diabo. Voltou a estar em guerra. Nós precisamos decidir viver em paz. E nós não podemos negar a questão, o pecado, ele é letal para a nossa paz. O preço que nós pagamos é muito alto.
O texto que nós lemos diz que tribulação produz o quê? Perseverança. O que acontece? Muitas vezes na tribulação produz confusão, produz pecado, cede à pressão. Mas as tribulações precisam produzir em nós perseverança, porque a perseverança vai produzir um caráter aprovado, e o caráter aprovado vai produzir confiança. Nós precisamos cuidar das nossas muralhas para vivermos em paz. Nós temos que declarar: o Senhor preparou para mim um tempo de paz. Não tem como viver em paz tolerando pecados. É um tempo, irmãos, em que nós precisamos recorrer ao Senhor para que Ele nos dê paz. Nós precisamos. Primeira coisa que Jesus pediu para que nós declarassem quando nós entrassem em uma casa é: a paz seja nessa casa. Nós precisamos entender a importância da paz. O reino de Deus, Paulo diz também em Romanos 14, que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Nós precisamos ter paz, nós precisamos ter alegria no Espírito Santo. E tanto a paz como a alegria é Ele que nos dá, em meio a qualquer circunstância, em meio a uma enfermidade, em meio a uma crise financeira, em meio a uma crise profissional, em meio a uma crise no relacionamento conjugal. Não importa a guerra existencial do lado de fora, a paz do lado de dentro é uma paz imutável, inabalável. É uma paz que ela vai permanecer constante. Sabe aqueles estabilizadores de imagem que você vai segurando e vai mexendo, só que ele vai mantendo ali no mesmo nível, de forma linear, de forma constante. Assim é a paz que o Senhor quer nos dar. Nós precisamos ter uma revelação do Deus da paz. Chega de guerra, chega de questões, é tempo de sermos pacificadores. É só assim que nós vamos vencer as tribulações, as guerras, porque elas vão vir dias maus, e nós sabemos, cada vez vai piorar. Cada vez vai piorar. Mas o Senhor venceu todos os nossos inimigos, amém? Colocou sobre os nossos pés, e hoje nós podemos ter paz, em nome de Jesus. Precisamos conhecer o Deus da paz. Elias estava em uma caverna, sem paz alguma, e Deus chega para Elias e fala: Elias, correndo de Jezabel, um decreto de morte sobre a vida dele, uma opressão. Elias, sai daí. E a Bíblia diz que Elias, nesta ocasião, ele conheceu um Deus da paz. Veio um vento muito forte, fendeu as rochas, os morros, mas Deus não estava no vento. Depois veio um terremoto, Deus não estava no terremoto. Veio um fogo, mas Deus não estava no fogo. E depois veio um sussurro da brisa, suave e tranquila. Nós precisamos conhecer esse Deus de uma brisa suave e tranquila, em meio a tantas pressões que nós vivemos nesse tempo. Em nome de Jesus, eu quero convidar você a se colocar de pé e a entrar nesta noite em um lugar de paz. Se você está em Cristo, a paz dele também está em você. Essa guerra que você está passando, Jesus já venceu ela na cruz. Aplique a cruz nesta guerra. Diga para esta guerra: escuta aqui,
O Senhor Jesus venceu todas as minhas batalhas. E hoje eu tenho paz. A minha casa tem paz. Senhor, gera paz em nós. Muda o nosso caráter. Que as tribulações gerem em nós perseverança. Um caráter aprovado, confiança, esperança. Faça, Senhor, das nossas vidas agentes da paz. Começa a declarar para o Senhor: eu quero ser bem-aventurado, eu quero ser um pacificador. Em nome de Jesus, quero convidar você a entrar neste ambiente de fé. O Senhor, Ele quer nos tirar nesta noite de todas as guerras. As luzes, por favor. De todas as guerras, de todas as trincheiras. Não é uma filosofia que eu estou falando, é a realidade de quem Deus é. Ele é paz. Entre nesta noite neste lugar de paz. Não é uma ilusão. Nós não queremos iludir vocês acerca do mundo. Eu sei, o mundo vai continuar em guerras, mas nós temos dentro de nós o Deus da paz. Por isso que Salomão declarou: hoje nós podemos declarar. Mas agora vivo um tempo em que o Senhor me tem proporcionado paz.